Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Adriana Salles, sou diretora editorial da MIT Sloan Review Brasil, e a gente está aqui em mais um evento do Amanhã do Futuro do Trabalho. E esse vai ser um evento um pouco diferente, eu vou explicar a dinâmica agora. O evento é organizado pela MIT Sloan Review, que é uma revista dedicada à gestão de negócios nesses tempos tecnológicos, né, na quarta revolução industrial. E a gente montou um grupo multidisciplinar, assim, que é um luxo, com a Fundação Dom Cabral, que é a academia que está participando disso, com a Stefanini, como consultoria, empresa de tecnologia, e com o Talences Group, que trabalha com os executivos, com busca de executivos, e está muito atento a essas habilidades para trabalhar no futuro. E a gente tem feito uma série de eventos, quem está nos acompanhando já sabe disso, mas quem está chegando agora eu só estou contando. A gente está tentando ocupar um pouco esse espaço do think tank no Brasil, preocupados nessa discussão do trabalho, que como temos muitas questões urgentes, né, acontecendo, acho que às vezes a gente fica muito apagando fogo e não consegue ter essa ambidestria, né, olhar para o que pode ser o futuro do trabalho. Mas hoje o evento é um pouquinho diferente, para começar pela data. Vocês acham que vocês estão no dia 8 de junho de 2021, mas, na verdade, a gente entrou numa máquina do tempo, a hora que vocês entraram no YouTube, a gente entrou numa máquina do tempo, da imaginação, e fomos para 8 de junho de 2050, para investigar como é que é o trabalho em 2050, no ano 2050. O que aconteceu nesses 29 anos em relação ao que a gente estava vivendo e ao que está, enfim, qual tem sido a prática cotidiana do trabalho em 2050. Antes de chamar os nossos convidados, que não poderia ser diferente, são dois futuristas ultra reconhecidos, é uma honra para a gente estar com eles aqui. Eu queria falar que o MIT, de uma maneira geral, criou uma força-tarefa para discutir o futuro do trabalho, e saiu o resultado, né, fizeram um grande estudo sobre esse assunto, e o resultado saiu recentemente. E tem 5 pontos, eu só quero colocar isso aqui para a gente depois trabalhar essa questão de 2050, mas que eu acho que são pontos que são importantes para a gente prestar atenção no Brasil. Primeiro ponto quase nenhum dos benefícios, ou quase nada dos benefícios da inovação, o mundo está com muita inovação, eles têm sido direcionados ao trabalho. Eles têm sido mais direcionados ao capital do que ao trabalho. Então, a primeira conclusão do MIT, que é uma organização que trabalha com o mundo dos negócios, né? Então, ela está atenta a esse movimento. A segunda questão é de que a inovação tem que ser, então, ampliada, ela tem que chegar e criar benefícios para o trabalho. Então, nós temos que ter um esforço, isso não vai acontecer sozinho, naturalmente, vai ter que ter um esforço nessa direção. A terceira conclusão é que nós temos que ter mecanismos de transição, e o governo é, em grande parte, responsável por isso, mas a sociedade civil também, as empresas também, para facilitar essa transição, e especialmente para as pequenas e médias empresas, porque as grandes empresas têm mais condições de enfrentar essa transição. Ampliar a geografia da inovação no trabalho, então os países periféricos também precisam participar desse movimento, e aí é muito chato falar que o Brasil é um país periférico, mas desse ponto de vista global ainda é classificado como periférico. E um outro ponto importante, a última conclusão desse estudo do MIT, é que precisa mudar o que eles chamam de o tax code, né? Como tem o dress code, que é a maneira de se vestir nos lugares, tem o tax code, que é a maneira de taxar as operações que são feitas, né? As transações. Hoje as transações são feitas, a taxação, né? Os impostos são cobrados de uma maneira a valer mais a pena investir em capital do que investir em trabalho.
E o que o MIT concluiu é que tem que ter um redirecionamento dos impostos para valer a pena investir no trabalho. Então, essa rápida conclusão, estamos em 8 de junho de 2050 e eu vou chamar, primeiro, vou pedir para o Juliano já colocando na tela, primeiro a Rosa Alegria, que é uma das pioneiras do futurismo no Brasil, até dispensaria, acho que apresentações, mas eu vou falar um pouquinho, depois vou pedir para você falar mais. Mas ela é CEO do Projeto Millennium no Brasil. Ela participa de uma plataforma de educação que é Teach the Future, que eu adoro essa ideia, né? A gente ensina história e tem que ensinar futuro também. E é a editora do Journal of Future Studies para a América Latina. Então, ela está, entre outras tantas coisas, né, Rosa? Mas, enfim. E vou chamar o Jacques Bárcia, que vem diretamente, eu e a Rosa estamos em São Paulo, Jacques vem de uma cidade que eu adoro, que é Recife, vem aqui nos acompanhar, é o futurista certificado pelo Institute for the Future, desculpem, errei. Institute for the Future é uma das principais organizações, né, de futurismo, uma das pioneiras também, e hoje ele é fellow de pesquisa lá, e enfim, também tem um currículo vasto, mas uma coisa que ele fala que ele é hacker de narrativas. E eu acho que o que a gente vai fazer aqui também é um exercício de narrativa aqui do futuro. Então, eu vou passar já a palavra para eles, pedindo para se apresentarem um pouco mais, ver se eu não falei tudo que eu devia ter falado, e para começarem a contar como é que nós estamos em 2050, qual é o dia a dia, o que a gente está vivendo em 2050. Ladies first, vou pedir para a Rosa começar. Ok, muito bom estar aqui junto com o Jacques e para falar de um tema tão importante que eu tenho estudado há um tempo, e é sempre bom compartilhar essas ideias, né, para a gente poder alongar o nosso pensamento. Então, eu sou futurista profissional há 20 anos, 21 anos já, e como futurista, o que eu faço, né? Eu estudo o futuro. É um tempo que não existe, mas é nele que estão as grandes inovações, né? As grandes mudanças. Então, a gente estuda o futuro para compreender o futuro, e não só para ficar nesse estudo, mas a gente tem que influir sobre ele também. Então, a gente estuda mudanças contínuas, e isso é aplicado nas empresas, nos governos, né? Em nível pessoal, eu trabalho com futurismo pessoal também, em nível global, né? E na educação, que é a minha área atual, né? Então, é isso. A gente amplia a imaginação, é o que nós vamos estar fazendo aqui agora, né? Ampliar a capacidade da imaginação. Eu falo já de 2050? Deixa o Jacques se apresentar, daí a gente entra em 2050. Acho que fica melhor como de dinâmica. Jacques. Nossa, boa noite, pessoal. Boa noite, Adriana, Rosa. Sempre um prazer estar compartilhando aí um espaço com vocês. Eu sou o Jacques Bárcia, eu sou... eu uso um monte de chapéu, faço um monte de coisa, mas acho que hoje quase que a totalidade do meu tempo é dedicada ao Institute for the Future. Eu sou pesquisador do Institute for the Future, faço um monte de pesquisa relacionada a clima, trabalho, governança, privacidade, que mais? Um monte de coisa. Eu ensino bastante também. Eu sou dos caras... Eu sou sou parte do faculty do Institute for the Future, então os treinamentos do Institute for the Future eu participo de todos, tanto o regular quanto o treinamento cenário que acabou de ser criado, e o treinamento de Design Futures, que eu co-criei com meu grande amigo Jake Donegan, um dos caras relevantes nessa área. Essa ideia de juntar princípios de design, metodologias de design com princípios, metodologias de foresight para, ao mesmo tempo, ajudar futuristas a trazer o futuro para o presente, prototipar o futuro e melhorar as conversas, o nível da conversa, reduzir o grau de abstração e entrar mais no concreto,
né, simular o futuro, mas também ajudar inovadores, pessoas de design, a inovarem com o futuro em mente. Então, eu faço um monte de coisa, também sou professor daqui da Universidade Católica de Pernambuco, onde eu fico, eu sou de Recife, e, enfim, é isso. Interessante que você falou de simular o futuro, de prototipar o futuro, porque o nosso coletivo aqui se chama o Amanhã do Futuro do Trabalho. E a gente quis falar do amanhã, que é para trazer para agora e pensar que agora a gente tem que pensar no futuro, né? Tem um negócio. E tem a ver com isso. Tem um negócio que é importante, algo que Rosa falou, que o futuro ele não existe. Né? O futuro ele só existe enquanto um campo de possibilidades, enquanto projeções, enquanto imaginação, enquanto a gente pode até dizer desejo ou intuito. Né? E aí fica muito difícil, a gente não pode ir no futuro para poder tomar decisões sobre ele. Então a gente precisa simular esse futuro. E a gente simula esse futuro usando evidências. A partir de evidências que a gente coleta, quer dizer, o futuro não existe, mas as sementes que criam o futuro, elas existem no agora. Então a gente investiga elas e a partir delas a gente simula o futuro. A gente meio que tenta usar isso para criar uma memória do futuro. O nosso cérebro ele não é muito equipado, neurologicamente falando, ele não é muito equipado para pensar o futuro. Quando a gente pensa o futuro, o nosso cérebro ativa as partes da memória. Então a gente meio que, com Foresight, a gente usa simulações para criar uma memória do futuro. Para quando as coisas acontecerem novas acontecerem, a gente diz, opa, eu já vi isso aqui. Eu já li um cenário sobre isso, eu já vi um protótipo sobre isso. Tá? Então é isso que a gente faz. Tá, então a minha máquina do tempo, na verdade, que é a imaginação que eu convidei o pessoal para entrar nessa máquina, na verdade é uma simulação. Então eu vou pedir para a Rosa começar essa simulação de 2050. Tá. Como é que nós estamos? Antes de começar, eu só queria complementar uma explicação sensacional que o Jacques trouxe, né? Que é também, o futuro não existe, como ele disse, mas ele não existe até o momento em que ele é criado. Então, nós futuristas trabalhamos com a questão, o campo da imaginação, que é o grande instrumento de criarmos coisas novas, né? E nem sempre a gente consegue ampliar essa imaginação. Então, o que o futurista faz? Todo mundo pensa no futuro, né? O ser humano é capaz de pensar no futuro, claro, mas esse pensamento ele é intuitivo, ele é orgânico, ele não é estruturado. Então, os futuristas eles ajudam a estruturar esse pensamento e sistematizar para que realmente a gente possa coletar essas, como ele disse, essas memórias do futuro e torná-lo ele prático. Agora, antes de falar do 2050, também uma coisa que eu precisava trazer. A gente não faz previsão. Muita gente pensa que futurista estuda para fazer previsão, para prever coisas, né? Costumam perguntar para a gente qual vai ser o futuro do automóvel, qual vai ser o futuro da empresa em 2050. A gente não tem, quer dizer, não tem bola de cristal, né? Então, o futuro ele é plural, ele não é um destino. Então, a gente não trabalha com determinações. Então, o que a gente vai fazer aqui, você quando perguntou esse 2050, eu vou trazer aqui um cenário, né? A gente trabalha com cenários. Cenários são futuros alternativos. Então, eu sou uma utópica realista. Eu sempre busco olhar para a luz, né? Então, eu vou trazer aqui um pouco de utopia, um pouco de realidade, que é um futuro plausível, dentro da minha visão positiva, otimista, né? Mas antes de começar, eu quero convidar agora, aquilo que eu sempre faço nos meus cursos, convidar quem está aqui com a gente, a viajar um pouquinho comigo, né? Então, eu vou pedir para que todos nós aqui, você, Adriana, também, está convidada, Jacques, para se imaginar em 2050. Tá? Fechar os olhos ajuda, ok? Fechar os olhos, não se distrair com outros elementos, isso ajuda a se transportar, ok? Então, nós estamos em 2050. Você está em 2050. E você se vê no espelho. Você está olhando para o espelho e está se vendo em 2050. Observe como você está. Como é que você está se sentindo olhando para o espelho.
Olha ao redor. Veja o que tem perto. Como é que você está se sentindo? Com quem você está? Quem é você em 2050? O que você faz? Qual é o seu trabalho? O que você está sentindo agora? O mundo está bem legal, está bem melhor do que estava em 2021. Está bem melhor. Eu queria que você pensasse em alguma coisa que você fez para que esse mundo ficasse melhor. Ok, gente, isso apenas foi um exercício, uma miniatura, né, daquilo que a gente chama de visualização criativa, exercícios de imaginação cognitiva, né, que transportam você para o futuro. Eles são muito importantes. Vocês podem fazer, sempre que puderem, para sair dessa matrix, sabe, da rotina, do presente. Esse curto prazismo que a gente vive, né, sem conexão alguma com o que vem. Então, vamos lá. Para falar de 2050, eu tenho que lembrar uma utopia que foi escrita, que foi falada, aliás, proclamada, por um dos mais importantes economistas da história, que é o Keynes. Keynes é um economista inglês, né, do comecinho do século XX, que revolucionou a economia pelas suas ideias não muito ortodoxas, né? Então, ele foi convidado para falar numa palestra lá na Espanha, né, que existia a monarquia da Espanha, sempre fazia um evento anual. E o ano de 1930, convidaram o Keynes para falar. Esse evento se chamava Sociedade das Nações. E ele foi falar sobre uma visão para 2030. Olha só, em 1930, ele fez uma visão para 2030. 100 anos. Ele pensou na frente, 100 anos, gente. E essa projeção dele está muito próxima do que a gente vive hoje em 2021. Né? Essa visão, ele fez a melhor descrição do mundo do trabalho que já se fez para 2030. Né? Ele viu tanta coisa, mas eu não vou falar aqui porque não dá tempo, mas ele viu que o trabalho ia ser redistribuído por tecnologias, ele ia estar sendo assumido por tecnologias, liberando tempo livre para o ser humano. Né? Na época acharam que ele era louco. E ele fez essa palestra, né, que veio de um artigo, para os netos dele. Né? Ele escreveu para os netos dele. Então, e eu tenho 3 netos. E aí, tudo muda quando a gente passa a ter neto. A gente olha para o horizonte mais longo, porque a gente está deixando uma ancestralidade lá na frente. O presente fica longo, né, que é uma teoria de uma socióloga chamada Bowden, e fica mais claro o seu papel no mundo. Né? Então, imagino se Keynes estivesse aqui agora, né, o que ele pensaria, né, o que ele faria também, para uma nova utopia daqui a 100 anos, 2121. Né? Mas, enfim, vou provocar aqui uma questão. As crianças que estão nascendo hoje vão estar vivas, poderão estar vivas daqui a 100 anos, nesse 2121. Imagine 2050. Então, elas vão herdar tudo isso que a gente está deixando. Né? E é muito importante fazer esse exercício para examinar essa nossa ancestralidade. Eu gosto muito do trabalho do Roman Krishnaik, é um filósofo inglês da School of Life, né? Que ele traz essa questão no livro dele, se nós estamos sendo bons ancestrais. Então, assim, falando de 2050, agora, fazendo esse exame, que já é um bom horizonte para a gente imaginar, né?
E eu vou falar uma coisa, eu vou conjugar os verbos no presente, porque se eu estou em 2050, eu não vou falar o que era, vou falar o que é. Então, nós estamos em 2050, ok? Não estaremos, porque já estamos, ok? Então, eu vou trazer um pouco do que é, o que está acontecendo nesse mundo, né? Esse mundo estranho que a gente está vivendo agora. Desigualdade, mudança climática, longevidade extrema, né? Que está ficando cada vez maior. A questão da saúde, né? Das tecnologias, das migrações. Então, tudo isso está envolvido aqui. Ok, lá em 2021, há 29 anos atrás, estava acontecendo tudo isso que a Adriana falou, né? O investimento em capital em vez de investimento em trabalho. Era muito mais fácil ganhar dinheiro investindo no capital financeiro. Então, havia essa questão que era uma distorção imensa e nada inteligente. Então, a concentração de riqueza aumentava com isso, né? A exclusão social se ampliando, crescimento econômico sem emprego, pessoal desempregado, aí veio a pandemia, aumentou esse desemprego. As tecnologias começaram a substituir o trabalho humano, né, o desemprego estrutural de longo prazo. Isso tudo foi se revertendo depois, quando veio essa pandemia, em que as grandes fissuras da sociedade ficaram mais expostas. Lá por volta de 2023, o mundo começou a tentar acertar a rota, começando a olhar para caminhos, para soluções, né? O capitalismo começou a ser super questionado, né? Se falava muito de neocapitalismo, capitalismo reinventado, o fim do capitalismo, e a ideia do trabalho. O que vinha, normalmente, dessa época da pandemia, 2020, 2021, é que o trabalho estava escravizando cada vez mais as pessoas, e não fazia mais sentido, né? Que os humanos queriam ficar mais livres, precisavam ficar mais livres, através do trabalho, e não escravos voluntários do trabalho. Então, assim, em 2050, o apogeu da criatividade, né? Tomou lugar daquilo que a gente, lá em 2021, não sabia, entrava no automático e achava que era criatividade, não era executabilidade ou produtividade, coisas de robô, coisas de máquina, que o humano não precisava mensurar, né? Esses eram os mantras do 2021. Até na escola se ensinava a criança para ser produtiva, sendo que já havia a iminência de robôs tomarem o trabalho. Então, os humanos, em 2050, passaram a se libertar do trabalho, e através do trabalho. Então, aí tem um monte de coisa, um novo contrato social de direitos dos trabalhadores para combater essa desigualdade. Tinha já, na época, né, lá em 2021, tinha 6 gerações no mundo. Pela primeira vez na história, na época, 6 gerações. Hoje nós temos 8 gerações vivendo juntas. E no trabalho, em 2050, já são 7. Então, isso mudou totalmente as relações de trabalho, né, nesse aspecto nem intergeracional, mas transgeracional, porque o mundo começou a ficar sem idade, a idade já não era mais uma identidade, né? O que se colocavam era as diferentes perspectivas de idades para criar coisas novas, inovação a partir de diferentes idades. Então, em 2001, na época, vou voltar, né? Aquele trabalho escravizante, né? Muita gente ficando fechadinho, tomando café a cada 10 minutos, saindo para ir no banheiro a cada 2, né? A cada meia hora, muita cafeína e tal. Isso começou a entrar numa exaustão danada, né? E tudo era assim, muito maçante. Trabalhos que a gente não queria. Agora, em 2050, gente, olha só, é tudo diferente. Olha só como mudou, né? As pessoas criam as suas próprias profissões, elas escolhem o trabalho que elas querem, são protagonistas da vida delas. Elas não têm cliente só na cidade delas. O cliente dela, aqui em São Paulo, eu estou aqui em São Paulo, tem gente que tem cliente, né, na China, né? Na Romênia, na Alemanha. Então, é totalmente novo esse mundo do trabalho.
aquela escravidão já não existe mais. Né? E o que a gente chama de feudalismo reverso, porque no feudalismo, quem trabalhava era pária da sociedade, né? E quem não trabalhava era nobre. Agora, quer dizer, depois, né, que a gente passou pelo apogeu do trabalho, aquele trabalho excessivo, lá em 2020, né? Quem não tinha trabalho era pária, e quem trabalhava que estava com tudo. Mudou. Hoje, a gente está retomando esse equilíbrio. O equilíbrio de trabalhar pouco. Não é ficar sem fazer nada, mas é trabalhar o suficiente. E aí entra a renda básica universal, que deu certo. Né? Já estava sendo implantada, a pandemia acelerou isso, e a renda básica universal é um mecanismo social, econômico, que faz com que todos ganhem mais ou menos perto, né? Mais ou menos a mesma coisa, e tenham o tempo mais livre. Então, isso libera o desemprego. Tem um monte de coisa que eu gostaria de falar desse mundo 2050, né? Mas eu acho que vou tomar muito tempo, quero ouvir o Jacques também, mas tem muita coisa. Os empregadores, né? Não tem mais aquela coisa formal, né? Não tem mais emprego, não tem mais isso. É projeto por resultado. E em vez de funcionário, não tem mais. São profissionais que se integram em núcleos interdisciplinares. Um engenheiro trabalha com um arquiteto, com um sociólogo, com um psicólogo, etc. e tal, para criar um projeto novo. Tá? Enfim, então, parece que é utópico, não é não. Não é não. Porque esse resultado de todo mundo ganhar menos e trabalhar menos e todo mundo ficar melhor, isso foi financiado. Isso veio de reduções nos custos das tecnologias, porque a tecnologia ela reduziu muito o custo, as 3D, 4D, bioimpressão, biomimética, um monte de coisa. Inclusive a taxação sobre as tecnologias. Foi permitindo com que esse universo, né, esse contrato social acontecesse. E para não deixar de falar dos relacionamentos humanos. Eles passaram a ser vitais depois desse apogeu das tecnologias. Os humanos quase foram engolidos pelas tecnologias. Tinha gente com medo dos robôs, né? Pensando que seriam inúteis. Com aquele escritor lá, né, o Yuval Harari, que falava. Então, a gente tinha 3 bilhões de pessoas desempregadas lá em 2021. 3 bilhões. Hoje, que o mundo cresceu tanto, né, em 2050, só são 4 bilhões e os empregados são terceirizados, né, ou autônomos. Então, mudou totalmente. E é isso, as ODS, lembrando, lá em 2030, muitos países, uma grande parte dos países conseguiram atingir grande parte dos objetivos de desenvolvimento sustentável, né? As corporações aderiram à sustentabilidade, que não é mais sustentabilidade hoje, né? A gente sabe que sustentabilidade virou economia regenerativa, que é uma grande diferença. E, enfim, e novas profissões surgiram. Muitas novas profissões. Eu, por exemplo, sou uma nostalgista. Eu sou paga para lembrar do passado. Eu tenho um amigo que é cirurgião de amnésia. Okay? E também eu tenho aqui perto uma fábrica de órgãos humanos. Então, olha, gente, esse é um outro mundo. E bem-vindo a 2050, porque ele é um ano, é um momento, é um mundo bem melhor do que aquele que a gente vivia, né? Na pandemia, no Covid. Muito bom, estou gostando. Jacques, tem o Daniel Martins aqui que tá em dúvida se você está na Terra ou em Marte, porque a Rosa está na Terra. E você? Eu continuo na Terra, continuo no Recife. Em junho é meio difícil a gente dizer que está na Terra no Recife. É mais fácil a gente estar no meio da água. Então, mas estou na Terra. Estou na Terra. Eu queria fazer algo parecido com o que Rosa fez, porque eu acho que... Bom, só uma explicação aqui. É um tanto complicado a gente dizer, o futuro vai ser assim, porque, como a gente já falou, né, o futuro ele não existe. O futuro é um campo de possibilidades. Então, normalmente, particularmente a escola que eu venho, gosta de falar de 4 futuros alternativos, né, 4 cenários alternativos. Né? A gente pensa
em como as transformações de hoje podem continuar, e aí ter esse cenário de crescimento ou de continuidade, ou como as coisas que estão acontecendo agora vão se conectar e vão quebrar o sistema, que são visões de imagens de colapso, ou como elas vão se conectar, mas aí forças externas e internas vão limitar essas transformações, e aí tem disciplina, ou como eu prefiro chamar de equilíbrio dinâmico, ou como essas coisas vão se conectar e vão criar novos sistemas, que são o futuro de transformação. Então, sempre que a gente fala, sempre que você escuta alguém falar sobre o futuro, essa fala ela cai em um desses baldes, né? Em um dessas cumbuquinhas de futuros. Eu posso falar um futuro aqui, mas ele é só um pedaço desses futuros possíveis. Ou é um futuro de crescimento, ou de colapso e tal. Então é bem complicado a gente dizer, ou o futuro vai ser assim, ou eu acho que o futuro vai ser assim. Claro, eu tenho minha opinião pessoal, eu acho que o futuro ele tem uma certa direção, mas para fins dessa conversa aqui é mais útil a gente pensar em possibilidades. E aí eu vou fazer a brincadeira reversa. Em vez de eu fazer 4 cenários alternativos aqui, eu vou usar algumas possibilidades e vou fazer perguntas para vocês. E aí, de repente, o público responde, nossa audiência responde, e vocês botam no chat aqui rapidinho 2 ou 3 respostas. Pode ser? Então vamos lá. Então, é 2050. Então, cada um de vocês, eu vou lançar uma pergunta aqui, vou dar uma possibilidade, um cenário, e a brincadeira é o seguinte: são os 5 primeiros minutos do futuro. Ok? Vai acontecer alguma coisa, eu vou descrever alguma coisa, e aí vocês têm que responder para mim o que é que vocês fazem nos primeiros 5 minutos. Beleza? Então, é 2050. O dia está absurdamente quente. Porém, o céu está cinzento, está chumbo. Você olha pela janela e você vê um único raio. De repente, acaba a energia, acaba a internet. O que é que você faz? Estou atenta aqui ao que o pessoal está escrevendo. Gente, responde aí, o que vocês fazem? Cinco minutos. Quais são os primeiros 5 minutos? O que é que vocês fazem imediatamente? O dia está absurdamente quente, está 38 graus lá fora, mas o céu está cinzento, como se fosse chover, e você vê um raio. Ó, o Leone Santos fala que pega uma vela e vai ler. Pega uma vela e vai ler. Boa. Vou dormir, a Priscila Banqueri, vou dormir, porque sem internet nada vai funcionar. Ok. Então, o mundo está baseado na internet. Ok. No Você pega o celular. Simone falou que lê um livro eletrônico, que está com a bateria carregada. Então, a bateria está carregada. Vamos ver aí quanto que dura. Boa. Relaxa numa rede na varanda. Bacana. Legal. Simplesmente espera. Olhar o céu. Beleza. Violão, eu gostei do Guilherme aqui, que falou que meu violão, papel e caneta. Ótimo. Massa. Ok, vamos lá. Essa foi fácil, né? Pra gente dar aquecer e vocês pegarem o espírito da brincadeira. É 2050. Um amigo liga para você, seja lá qual for a forma que a gente vai se comunicar em 2050. Mas ele te liga dizendo que viu uma simulação sua, um deepfake seu, em um protesto contra imigrantes climáticos. O que é que você faz? Um amigo meu te ligou, um amigo teu te ligou. Cara, vi uma simulação sua, um avatar seu, um deepfake seu, em um protesto contra imigrantes climáticos. Você tem 5 minutos para reagir. Quais são? O que é que você faz nesses 5 minutos? Ainda estão respondendo a pergunta anterior. Eu vou no Twitter. Se o Twitter existir, eu vou no Twitter dizer que não era eu. Não era você. Você simplesmente reage lá e diz, não era eu, não era eu. Não era eu.
Se for Enquanto isso, só. contra os migrantes climáticos, né? Não a favor. É, Se for não, contra os contra, imigrantes climáticos. E enquanto você está no Twitter dizendo não fui eu, não fui eu, ele continua lá, aquela simulação, se é que ela é verdade, ela continua lá. Manda mensagem aos amigos avisando que não sou eu. a Interessante, Carol, Júlio. E de a, novo, né? Continua lá. Você divulga nas redes sociais. Não sou eu, não sou eu. Enquanto isso, seu avatar continua, a é, simulação de você continua lá. a Caroline tem uma Ah, boa aqui. Ligo para o seguro para mandar apagar o deepfake. Quer dizer, ela fez um seguro. excelente. Ótimo. Ou seja, você liga para o seu seguro. Claro que você vai ter um seguro. Se você tem um avatar seu, se você tem seus dados que podem ser simulados, com certeza você vai ter um seguro para a sua imagem pessoal. Boa, interessante, Carolina. O Igor César também foi nessa linha. Mando checar se o meu blockchain pessoal. Mando checar meu blockchain pessoal para ver que não sou eu. Ok, perfeito. Ou seja, estamos indo nas partes de segurança aqui, né? Ah, algumas pessoas falaram aqui. Patrícia, grava uma nova simulação. Interessante. Bacana. Eu estou vendo aqui o Elizardo dizendo: use o serviço público de desabilitar avatares falsos. Né? Então, nesse futuro, vai existir um serviço de emergência para desabilitar avatares falsos. Que a Ou seja, Aline acha que vai ser a polícia. polícia, Que vai estorna o meu desligar. consentimento de usar meus dados. Ok. Possivelmente, Pedro, todos os seus outros serviços vão ficar fora do ar por um tempo, né? Possivelmente. Deixa eu fazer outra pergunta, então, agora. Muito legal essas respostas. Outra pergunta. É 2050. A empresa em que você trabalha anuncia um novo plano de negócio, um novo plano estratégico, com o objetivo de decrescer 50% nos próximos 2 anos. O que é que você faz? A empresa que você trabalha anunciou o novo planejamento estratégico e a decisão é decrescer, diminuir 50% nos próximos 2 anos. O que é que você faz? Não faço nada, pois todos sabem o meu legado que deixei nos últimos 30 anos, Reginaldo diz. Reginaldo está muito confiante. Flávia comemora. Boa. E não fica preocupada, acho, porque tem a renda básica universal, que a Rosa já contou pra gente, então ninguém vai passar fome. Possível. Júlio já ajustou o currículo dele. Já. Gente mandando currículo para outros colegas. Leone também. Tem empreender, a Simone vai preparando o plano B para empreender. Empreender. Atualizo meu LinkedIn. Né? Peço para participar da execução do plano. Interessante, Antônio. Interessante. Fico imaginando qual seria a sua, vamos dizer assim, a participação. Como é que você ajuda esse plano a decrescer? E eu fico imaginando se outras empresas também adotaram o mesmo plano de decrescer. E aí, como é que fica? Né? Aprender novas habilidades. Massa. Massa. Tem as soluções e oportunidades. Massa, legal. Deixa eu fazer mais um aqui. De novo, é 2050. O bairro onde você mora ganhou um novo vizinho. A praça, junto do seu prédio, ganhou status de pessoa legal. E ela tem exigências. O que você faz? Em 2050, você ganhou um novo vizinho. Esse vizinho é uma praça. E essa praça é uma pessoa legal. Ela tem direitos e até certos deveres. E ela tem exigências. Exigências do tipo, você não pode andar aqui depois das 10 da noite que me Ela tem incomoda. exigências. O que é que você faz? Essa é mais maluca, hein? O pessoal tá com mais... Vou conhecê-la, interagir com ela, disse aqui a Andrea. Fico logo amiga dela, Leone disse. chamam para tomar um café, a Fabrícia está falando,
Mas a gente vai estar tomando menos café, pelo menos não a cada 15 minutos, né, Rosa? Saber o que é que ela acha de café, né? Saber o que é que ela acha de café enquanto produção agrícola, enquanto, enfim, O João é dos exploração. meus, ele ia fazer uma entrevista com a praça. Eu também Vou ia conhecer as entrevistar a praça. exigências. A Aline vai no. Ok, eu quero saber que exigências são essas. Né? De repente ela quer dizer que, ó, não pode passar carro aqui na minha frente. Negociar um relacionamento. Eu acho ótimo. Negociar com a natureza. Eu acho esse um tema muito interessante. Negociar. Por que das exigências? Quais seriam alguns motivos dessas exigências? Que tipo de exigências podiam ser? Bárbara Franco diz que procura saber quais são os direitos e deveres para cumprir as exigências legais. Boa. Legal. Deixa eu fazer uma última agora. Uma última. É 2050 e o seu banco te liga dizendo que seus alinhamentos políticos não mais condizem com os alinhamentos do banco, da instituição, e você está sendo desligado do quadro de correntistas. O que você faz? Você tem um banco, 2050, ele liga para você ou se comunica com você e diz, ó, seus alinhamentos políticos não mais estão alinhados com os nossos alinhamentos. E nós estamos desligando você de nossa... Paulo Delfino, vou pro Sicredi, Dá pro Igor, vou pro Sicredi. Nubank. O Daniel não tem mais Não banco, tem é mais banco. fake. Daniel é um otimista. Daniel é um otimista. NFTs e criptos. Interessante, né? O Júlio, Busca outro dinheiro no banco. colchão. O velho e bom colchão. Uhum. A Flávia, incendiária, gasolina neles. O Edson Boa. diz, vou para outro banco que tem o mesmo alinhamento que eu. Ok. Eu vou procurar alguma outra Banco organização que ideológico. tem o mesmo. Tem nome, banco ideológico. É um novo Banco conceito. ideológico. A Aline falou que ela vai ter um portfólio de bancos. Ela não tem um vínculo com um banco Boa. só. É esperta. Boa. E tem o Open Banking, que o Leandro lembra que você pode ficar passando de um banco para o outro. Né? Massa. Legal. Ótimo. Então, essa foi uma forma da gente conversar um pouco sobre cenários. Todas essas perguntas que eu fiz a vocês são cenários sobre o futuro. Algumas delas têm nuances aí que incorporam alguns desses arquétipos que eu falei. Mas o mais importante é que todos eles que eu citei são derivações de sinais que eu encontrei nos últimos tempos, em vários projetos, e são coisas que a gente está observando que podem acontecer. Deepfakes pessoais sendo usados para crimes ou para bullying ou para outras coisas. Simulação de personalidade, não só de identidade, mas personalidade. Mudança climática, decrescimento, a ideia de que talvez no futuro a gente precise decrescer por vários motivos, estruturar modelos de negócio para decrescer, pessoas ambientais, a ideia de que acidentes geográficos, rios, lagos, montanhas, florestas podem ser pessoas e a gente possa conviver cada vez mais com essas pessoas ambientais no futuro. E, sim, negócios ideológicos. Negócios ou serviços alinhados a certos afetos. Né? E esse desligamento, ou seja, a polarização como algo normal na nossa vida. Então, essas são algumas possibilidades. Né,
Hã? Se uma empresa é uma pessoa, por que a natureza não pode ser, caramba? Exatamente. Que é o Exatamente. que traz vida. A empresa não traz Exatamente. vida, né? Exatamente. Então, são essas algumas possibilidades dos futuros para 2050, direções de mudança que eu tenho observado e que são bastante plausíveis. Né? Pode não ser exatamente assim, mas tem alguma coisa que nos informa aí sobre o futuro. Mas eu então vou dar só uma cutucada em você, já que é o seguinte: você falou que tem a sua opinião e tem esses Sim, cenários. Eu sim. queria saber se a sua opinião é de utopia realista como a da Rosa ou mais Não, ou não, eu não gosto de pensar em termos de utopia e distopia, são extremos. Eu decidi há algum tempo, e aí a palavra decisão é importante, eu decidi ser um otimista crítico. E é uma decisão, de fato, política. Achar que as coisas podem ser melhores, é uma decisão. Tá muito difícil ser otimista nos últimos tempos, por isso que é ainda mais importante a gente tentar criar possibilidades. Se eu não fosse otimista, se eu não tivesse decidido ser otimista, eu não teria feito nada do que eu fiz em toda a minha vida. Eu não teria montado uma banda punk, por exemplo. Eu não teria feito jornalismo. Eu não estaria no campo de estudos de futuros. Eu não estaria tentando entender e fazer com que as pessoas entendam mudança climática. Então, eu sou um otimista crítico, mas eu não, o otimismo ele não brincar de poliana. O otimismo é entender que as coisas podem ser melhores, mas que mesmo as coisas melhores, as novas, melhores condições vão gerar novas complexidades e novos problemas. Então, adoraria ver pessoas ambientais. Adoraria. Eu acho que é um dos movimentos que pode ser mais transformador no século XXI. Mas isso vai dar uma treta tão grande. Isso vai ser um problema tão imenso. Né? Por exemplo, para resolver mudança climática, uma das coisas, eu acho que é um dos temas que a gente vai conversar aqui, mas para resolver mudança climática, a gente precisa de descarbonização rápida. Mas descarbonização rápida significa desemprego profundo. Né? Basicamente, toda a base industrial de São Paulo vai para o Beleléu, com descarbonização rápida. Particularmente a indústria automotiva. É muito complicado, mas ao mesmo tempo é algo que a gente precisa. Então, tem formas da gente fazer, mas as consequências do otimismo também trazem complexidade. Olha, menos? Adriana, eu queria tanto, que está tão bom o papo, eu queria só falar um pouquinho em cima do que ele falou, que não dá, né? Não dá para resistir. Então, assim, eu acho legal, otimista prático, otimista realista, é bem legal. E agora, falando de civilização, a gente, para mim, ser otimista ou positivo, vamos dizer assim, é uma questão ética, principalmente para o futurista. Primeiro que a civilização ela precisa andar, né? E a gente está na sombra. As imagens que nutrem a nossa sociedade são sombrias, né? Principalmente agora. Difícil a gente ver luz, né? Então, você imagina crianças nascendo agora, estando na escola, com todo esse imaginário do medo, do pavor e do pânico. Então, assim, eu acho que é uma questão prática também ser otimista. Principalmente o futurista, porque se só começa a plantar distopias ou futuros sombrios, a gente acaba paralisando quem interage com a gente. Então, assim, para mim, como disse o Jacques, não é a questão de polianizar nossas visões de futuro, mas é uma questão de você trazer luz. Tudo sempre tem luz em algum momento, né? E aí eu sempre me baseio no trabalho do Fred Pollack, né? Que nós futuristas trabalhamos com imagens. O futuro nasce aqui. O futuro é uma imagem que nasce aqui. Esse é o futuro. Então, as imagens que a gente cria, elas determinam muito nosso comportamento, né? A nossa forma como lida com a realidade. Então, só para trazer essa questão do otimismo, as imagens. E o Brasil, no momento que está agora, ele precisa urgente de um novo imaginário. Ele precisa urgente de imagens oxigenadas, imagens positivas, né? Imagens construtivas. E a mídia precisa ajudar nisso.
Nós não podemos só ter imagens sombrias nas 24 horas que a gente lida com a mídia e com todos os... Não estou falando só de... não estou falando só de um tipo de mídia, estou falando de todos os tipos de mídia. E estou falando também de todos os centros que trabalham com conteúdos. Então, urgente, urgente, urgente. Porque essa teoria do Fred Pollack, ela dizia o seguinte, e foi um estudo profundo da história humana. As culturas que acabaram na história foram as que nutriam imagens sombrias. E as culturas que floresceram, e continuam até hoje, são culturas que tinham uma visão de futuro, né? Que tinham para onde ir, que tinham um sonho para chegar juntos. É isso. Então, gente, quem está aqui ouvindo a gente, é jornalista, o que produz conteúdo, é fotógrafo, é o que cineasta, não estou falando para ficar pintando o mundo de rosa, me entendam, não é isso. Mas é para trazer imagens que mobilizem as pessoas, não paralisem. Porque a gente está meio paralisado, a gente está meio... Não só paralisado, com medo, né? E cético. Eu acho que as imagens têm poder. Eu acho que sim. E a palavra tem força também, né? A palavra que remete à imagem, né? Então, claro, as coisas que a gente fala aqui têm uma força muito, muito grande, muito interessante. Muito Rosa, eu vou aproveitar que você falou disso. Você falou rapidamente das novas habilidades que são valiosas em 2050. Então, e agora você falou dessa questão ética do otimismo, eu te pergunto se o otimismo é uma dessas habilidades que foi se fortalecendo ao longo do tempo, e quais seriam outras habilidades? Acho que a gente já falou um pouco de habilidades sistêmicas, eu acho que a gente poderia falar aqui um pouco o que é isso. Bom, é difícil falar de todas, mas eu privilegio, nesse momento de transição, em que a tecnologia está se impondo sobre o trabalho, né? E o ser humano está ainda com uma perna aqui, outra ali, não se sabe se ele vai se sucumbir à tecnologia ou se ele vai se libertar através da tecnologia, né? Mas eu acho que eu trago um pouco de habilidades relacionais, acho que são as que mais me interessam, assim, né? Eu acho que, primeiro, que habilidades cognitivas que sejam relacionadas a entender o outro. Nós precisamos desenvolver muito essas habilidades da empatia, né? Você se colocar no lugar do outro e ouvir o outro como se você fosse essa pessoa. Porque essa onda de segregacionismo, de preconceito que a gente vive, né? É falta dessa habilidade de ser empático, né? Uma outra habilidade, bom, aí eu vou puxar para meu lado, né? Que é a habilidade prospectiva, né? A habilidade de você... isso é uma questão até de exercício cerebral. O que o Jacques fez agora foi um exercício, né? Um stretching do cérebro, para que a gente possa esticar nosso horizonte lá no futuro. A habilidade de pensar no futuro, de você conseguir alcançar um pensamento mais longo, né? E isso é urgente, porque a gente vive um curto-prazismo terrível. A gente não consegue se conectar com algo que vai vir depois. Então, é preciso ensinar, é preciso aprender, e aí que eu trabalho com o Teach the Future, desde a base, desde o ensino médio, fazer com que os estudantes possam se conectar com esses tempos mais, né, mais longe. É importantíssimo. Habilidades, por exemplo, habilidades relacionais, por exemplo, interculturais, porque lá no futuro, em 2050 ou antes, a gente vai trabalhar com um belga, com um chinês, né? Com holandês, com brasileiro, com todos. Nós vamos ter que ter uma habilidade, nós temos que aprender, adquirir a habilidade de entender as culturas, saber lidar com elas, porque o trabalho vai ser assim, ele vai ser intercultural. E interdisciplinar também, o respeito às diferenças. Olha, tem um monte de habilidade, Adriana. Se eu for falar aí, eu tenho até um estudo que outro dia desenvolvi sobre isso, habilidades pós-Covid, né? Mas o que eu vejo, assim, as mais importantes é a empatia, né? A habilidade intercultural, né? De você entender as outras culturas, né? A habilidade de você pensar, esticar o seu cérebro bastante, né? Nesse caso, é você se conectar com o tempo. Porque a gente, hoje, por não pensar no futuro, a gente acha que é dono do futuro. A sociedade devastou o meio ambiente, a gente está devastando os espaços que vão vir, que são dos que vêm por aí. Então, a gente tem que olhar para frente. Aquele exercício que eu fiz no começo, olhar para frente. 2100,
2100, olha só, esse garoto que está do teu lado, ele vai estar lá. Talvez você não esteja mais. Então, o que você está deixando para ele, né? Eu acho que é isso, né? Você Tô tá... no mudo, tô no mudo. É É típico da minha regra, parte. é regra, é É regra. regra. Sempre tem que rolar isso mesmo. Quando você falou que você trabalha também com futurismo pessoal, é muito nesse sentido de fazer esse exercício das habilidades, do que você vai virar e do que você tem que adquirir, é isso que é o futurismo O pessoal? futurismo tradicional que a gente faz é o futurismo de olhar para o mundo, né? De olhar para as mudanças, entender as mudanças, analisá-las e fazer as mudanças. O futurismo pessoal é analisar a sua relação com o mundo. O que está dentro de você? Que futuro está emergindo em você? Porque tem dois tipos de mudança, Adriana. Uma mudança é a que está acontecendo lá fora. É a que está vindo sobre você. Às vezes você não controla. Às vezes você não consegue nem entender. Que é o que está acontecendo, né? Mas tem uma outra mudança que ela é mais importante, eu acho, mais importante do que essa que está lá fora. Que é a mudança que você faz acontecer. Então, trabalhar com futurismo é você aparelhar as pessoas, né, sem nenhum tipo de arrogância, né? A gente não transforma as pessoas, mas a gente inspira, né? A gente aparelha. Isso que o Jacques fez, né? Com informação, com técnicas, para que as pessoas se empoderem e possam efetuar mudanças que influam o mundo lá fora. Então, o futurismo pessoal necessariamente é um futurismo que ajuda as pessoas a influenciarem o futuro, buscando os seus sonhos, né, realizar o seu trabalho. É isso. Perfeito. Agora eu vou perguntar para o Jacques o seguinte: você acabou lá, derrubou com a internet, nem que tenha sido por pouco tempo, mas você fez isso. Qual é o papel da internet nesse futuro, já que a internet é que começou toda essa quarta revolução industrial lá atrás, em 2021? Então, qual é o papel da internet em 2050? Eu sei que você fala de uma internet dos sonhos, eu queria que você falasse um pouco disso. Sistemas de comunicação como um todo, comunicação rápida e tal, esse estado de o que a gente tem hoje de internet, a gente chegou muito rapidamente para um nível de ser o mesmo que energia elétrica. A gente não fica perguntando qual é o papel da eletricidade no mundo. A gente é dado, né? Eletricidade é dado, né? O que é bem perigoso, porque isso pode mudar um bocado. Uma boa parte da eletricidade do mundo é feita a carvão, o combustíveis fósseis. A outra parte, que é renovável, não é exatamente sustentável, ou tem um componente de impacto bastante grande, vista Belo Monte, etc. Então, isso pode mudar um pouco. Mas a gente, sistemas de informação como um todo, internet, esse tipo de coisa, ela meio que chegou no nível de energia elétrica. A gente não se pergunta. A gente não fica falando sobre a internet. Inclusive, hoje eu notei, hoje não, né? Esses dias eu notei que eu nem me questiono mais, assim, porque antigamente, eu sou do tempo que a internet era tudo mato, e eu me conectava à internet no modem 14400 kbps, né? Então, naquela época, você conseguia um software que transformasse para 28800 e posteriormente para 56 e 200, 56 600, enfim, não lembro, 56 600. Nossa, era uma preocupação, porque, né? E aí, com banda larga, a gente tem aquela tentativa de ter internet mais rápida. Hoje, as operadoras me ligam me oferecendo não sei quantos gigas, não sei quantos gigas, não quero, não precisa, tá ok. Assim, não é mais uma preocupação ter mais. E aí simplesmente espero a oferta aumentar. Ela aumentar automaticamente, com o preço fica igual e vamos embora. Então E não os é uma sonhos? preocupação. E os sonhos? E aí, mas para onde é que isso pode ir, né? Para onde é que isso pode ir? Como é que isso pode escalar? A gente tem algumas, de novo, indicativos, sinais de que isso está escalando de uma forma cada vez mais. A internet ela está deixando de ficar confinada nos tubos da internet ou nas telas para vir para fora das telas, né? Ficar ao nosso redor, realidades estendidas e tal.
E aí isso a gente está caminhando já com uma certa velocidade nessa direção. Realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista, como a gente chama, né? Realidade estendida, XR. Mas a gente tem sinais de que indicam que talvez uma ou duas gerações no futuro a gente possa ser a internet, fazer parte da internet. A internet está dentro de nós, conexões cérebro-máquina, conexões cérebro-cérebro. E aí, um dos trabalhos que eu fiz sobre o futuro do trabalho para o Museu do Amanhã, do Rio de Janeiro, foi justamente usando essa ideia de interface cérebro-cérebro, uma internet de sonhos. O que acontece se a gente conseguir compartilhar pensamentos, ideias, imagens de forma compartilhada? A gente tiver uma interconexão entre processos criativos e conseguir manipular isso. E aí esse cenário era 2056, se eu não me engano, se eu bem me lembro. Era 2056. E aí era muito menos sobre internet cabeça a cabeça, ou cérebro a cérebro, e muito mais uma hiper economia criativa, né? Meio que seria Ou seja, o próximo passo de economia criativa. O que acontece quando todo trabalho for hipercriativo? Quando a gente conseguir compartilhar, manipular ideias, conceitos, sonhos, como se eles fossem massa de modelar. O que acontece se eu puder ter uma Netflix de sonhos, por exemplo, em que eu possa um designer de sonhos crie uma experiência, um sonho, um pesadelo só para mim, porque eu quero ter uma experiência de terror, um pesadelo bastante imersivo, e isso ser entretenimento. O que acontece quando projetos puderem ser compartilhados e ideias puderem ser compartilhadas de forma tão rápida? Como é que fica a propriedade intelectual nesse mundo? Ele muda completamente. Então era muito nesse sentido. Então é uma possibilidade que a gente esteja caminhando para um mundo de criatividade ubíqua, não necessariamente interface cérebro a cérebro, mas sim ideias sendo moldadas como massa de modelar em um ambiente fora das telas, mas ao nosso redor. E isso muda bastante o panorama do trabalho, da criatividade, enfim. Eu queria trazer aqui também completando o que ele fala, porque acho que é legal essa conversa, né? Eu não consigo ficar sem me meter na conversa do outro, porque é tão rico. Mas essa a ideia, a criatividade desse futuro que ele trouxe, né, através da intermediação tecnológica é uma coisa, mas eu acho que ainda, sem essa intermediação, a gente precisa se desafiar a ser mais criativo. E aí é uma crítica ao modelo empresarial. A gente não é criativo. As empresas não estimulam a real criatividade. Não adianta botar puff colorido na sala e dizer, olha, gente, vamos lá, vamos sentar na rede, né? Ou vamos tomar uma cerveja. Não, isso não é. A criatividade, ela vem da imaginação. Não é gerar ideia na porrada que você vai criar um ambiente criativo. Eu estava outro dia vendo um evento com o Domênico De Masi, né, que estuda essa coisa do futuro do trabalho. Não sei se a Oriana White está aqui, que ela fez um estudo sobre o futuro do trabalho com o Domênico. Ele fala que nós somos muito pouco criativos. Estamos, não somos, tá? Estamos pouco criativos. Se você compara na época da Renascença, lá em 1300, né, dos Médici, ele fala de outras culturas antigas. A criatividade, por exemplo, a cidade de Florença, se não me engano, tinha 19 mil pessoas e revolucionou uma era. Uma corporação hoje tem muito mais de 19 mil pessoas, né? E será que é tão criativa mesmo? Será que a empresa está realmente desenvolvendo a real criatividade? Eu acho que não. E aí tem uma série de coisas, né? Além do cérebro que vem lá na frente, dá para fazer coisas. Você entende? Porque a imaginação, ela vem do tempo livre, do tempo vazio no cérebro. Não é você ficando no cubículo ou ficando lá o tempo todo. Não é assim. Então, eu desafio... Uma coisa importante para a gente deixar sempre em perspectiva, né, Rosa, que
Quando a gente está falando de, particularmente nessa conversa, que está muito baseada em 2050, ou seja, são 30 anos no futuro. 30 anos no futuro, eu acho que quando a gente associa a tempo ao horizonte temporal concreto, talvez a gente não entenda tanto. Mas se a gente colocar em outra perspectiva, 2050 é uma geração e meia à frente. Ou seja, uma geração e meia atrás era o tempo da sua bisavó. Ou sua avó, sua bisavó, né? Então, se você se colocar para trás e dizer, pô, como é que era o mundo da minha bisavó e como é que é hoje? Quais são as coisas que aconteceram lá e como é que elas reverberaram e criaram o mundo onde eu estou? A gente pode fazer esse exercício para frente também. É uma geração e meia para frente. O seu filho, seu neto, talvez seu bisneto. Então, para frente, quais são as coisas que estão se transformando, que geram esse mundo? Então, o que a Rosa disse, que a gente não está sendo criativo hoje, mas a gente tem sinais de gerações de crianças, né? Crianças e adolescentes que têm uma relação completamente diferente com criatividade, com trabalho, com lazer. Essas três coisas, elas, para essa geração, elas não estão separadas. E isso muda muita coisa. Claro, claro. A nossa geração... É a inter-relação, né, Jacques? Mas eu acho que também, o que o Domênico falou, e eu respeito, porque ele é um cara que estuda muito a história, ele atribui essa criatividade de Florença, porque lá se trabalhava em casa. E ele traz essa esperança de que, nesse momento, a gente que está trabalhando em casa, a gente possa realmente refazer, florescer a criatividade. Ou seja, o ambiente de trabalho, minha gente, não promove criatividade. E tem que revolucionar esse ambiente de trabalho, não só na arquitetura, não é? É na relação com o modelo de trabalho. Né? Seja lá o seja aqui. Uma coisa, só para arrematar, uma coisa interessante desse trabalho que eu fiz lá para o Museu da Manhã, é que, de novo, né, quando a gente olha para o futuro, a gente não olha só tecnologia. Particularmente, eu tenho cada vez mais olhado menos tecnologia e olhado mais meio ambiente e política, que são duas coisas bem cascudas de fazer forecasts e cenários, mas eu tenho olhado bastante isso. Mas nesse trabalho do Museu da Manhã, a gente olhou de forma holística, né? Como a gente, a muleta que a gente usa é o acrônimo STEEP, né? Social, tecnológico, econômico, ambiental e político. A gente sempre olha nessas 5 categorias. E aí nesse trabalho tinha todos os componentes aí. E aí uma das coisas que era mais diferente nesse futuro do trabalho que a gente fez é que a fusão de trabalho, lazer e família era completa. As pessoas viviam em comunidades que eram grupos de trabalho / empresa, mas também eram famílias efêmeras. Você ganhava um irmão ou uma mãe por projeto e depois essas famílias se dissolviam. Né? Então teve um componente bem curioso. Muito também, legal, porque na Renascença eram famílias aglomeradas em torno do trabalho. Exatamente. Estamos voltando, então. São ciclos. A gente costuma dizer que o futuro ele não imita o passado, mas rima. Rima é bonito, eu gostei dessa. Eu queria perguntar para os dois agora, ficando especificamente nessa questão do trabalho. Para líder, que tem mais poder de decisão, e para quem é liderado, que não tem tanto poder de decisão, o que dá para fazer já nas circunstâncias atuais para ser mais criativo e de alguma maneira, construindo esse futuro? Dá para fazer coisas? Para o líder, é abrir mão da liderança e prover liderança para a comunidade. E para o resto da comunidade, senso de responsabilidade, de tomar as rédeas e fazer coisas e não esperar tal. Obviamente, isso é uma ultra simplificação de um troço que é extremamente complexo. Mas no frigir dos ovos é sobre isso. Particularmente a primeira parte. Particularmente líderes e chefes, né? Existe uma diferença sutil, a gente tem muito mais chefes do que líderes, mas particularmente por causa de alguns motores de mudança que a gente tem, né? Essas transformações que indicam a direção da mudança, digitalização, essa tão falada transformação digital, a pulverização do poder, né? Pessoas
pessoas físicas e pequenas ou coisas que nunca tiveram poder começam a ter poder, né? Um cidadão comum ele começa a ter poder de veto sobre uma empresa. Parêntese, cultura do cancelamento é isso. Que a gente pode detestar, pode ter mais daquilo, mas é um motor de mudança relevante. Eu tenho um poder de veto para uma organização que é muito grande. E eu aqui no meu Twitter estou fazendo alguma coisa e isso gera um efeito viral que tem impacto. Mas outras coisas começam a ter poder também. Meio ambiente, pessoas ambientais começam a ter poder. E aí a reação natural de líderes é tentar se cercar e manter o seu poder. Não vai dar certo. O poder está sendo pulverizado para o bem e para o mal. Né? A gente está tendo um movimento de tanto automação do poder quanto privatização do poder. Né? O poder de Estados nacionais agora não. Os Estados nacionais eles não detêm o monopólio do poder mais. E isso está se transferindo para empresas privadas, o que é extremamente complicado, extremamente perigoso. Então tem vários movimentos aí e entender que esse poder ele precisa ser partilhado é muito importante. Perfeito. Rosa, você quer agregar alguma coisa? Eu estou pensando, eu não acredito muito que líder vai ser importante daqui para frente. A liderança, claro que nem sei se vai ter líder com esse papel que se dá hoje, né? Mas é claro que nessa transição, o líder tem que fazer o máximo para ele revolucionar o espaço de trabalho. Para mim, a grande condição é ele ficar invisível. O líder verdadeiro é aquele que não aparece muito, né? E que faz com que o seu, entre aspas, liderado, eu não gosto dessa palavra, mas aquele cara que trabalha com ele. Aliás, não é trabalhar para alguém. O futuro é trabalhar com alguém. O líder é aquele que faz com que você trabalhe com ele, não para ele, né? Então, é uma série de coisas que tem que acontecer. O líder ele tem que olhar para o cara e perguntar: você está feliz aqui? Tem sentido você trabalhar para essa empresa? Se preocupar, sabe, aquela preocupação autêntica, não aquela que está no roteiro dele, mas de verdade. Uma outra coisa, o líder ele tem que se preocupar em criar novas métricas. E a gente está lá no passado ainda, avaliando o desempenho de produtividade, competitividade, resultado. Eu não sei, isso não passa a não fazer mais sentido, né? A Natura, inclusive, a Natura criou lá, acho que o FIB dela, Felicidade Interna Bruta, depois criou um IDH interno, que tem a ver com cidadania, com saúde, etc. Essas coisas estão mudando, e o líder ele tem que revolucionar, ele tem que promover a felicidade do trabalho, e não necessariamente ficar dentro daquele modelinho tradicional. Promover a felicidade do cara e promover também relacionamentos humanos, porque senão, gente, não vai ter mais ninguém nas empresas. Essa geração Z, ela não quer nem saber, né? Se não tem um clique, se não tem um propósito, se não tem uma conexão real, né? Ela já não quer mais nem pensar. A geração Z, e aqui está vindo a Alfa, né, que está aí também, os meus netos, né? Eu não vejo eles jamais trabalhando para alguém. Eu vejo eles trabalhando com alguém. E dentro dessa intergeracionalidade. Trabalhar com um cara de 80, outro de 18 e outro de 30. Né? Então, liderança, para mim, ela vai ficar pulverizada, ela vai se misturar, ela vai se pulverizar e, como eu falei, é aquela liderança que não aparece. Ela não aparece, ela está no meio, ela tá misturada. Entendeu? O único detalhe disso tudo, se eu puder dar uma pitadinha de pimenta nessa conversa, Rosa, é que sim, isso é de novo, né, um motor de mudança identificado, de trabalhar com propósito, de se alinhar com organizações e também de não trabalhar para empresas, mas sim enfim, trabalhar com comunidades e tal. O único perigo disso é que isso é um reforço de outro motor de mudança, que é a precarização. Sim, claro. Então, nessa independência, etc., aproveita-se para precarizar ainda mais. E aí você tem menos garantias, você tem uma sociedade que é muito quebradiça, muito volátil, não tem uma estrutura para sustentar coisas como o que a gente está vivendo aqui, uma pandemia que nós três aqui, e as pessoas que estão
que estão nos assistindo, então, ótimo, beleza. Eu estava até falando ontem com alguém, esse surgimento de uma nova classe, os que podem ter trabalho remoto e os que não podem. Isso. A Você está gente pode trazendo dividir. super em cima, concordo. Isso que você está trazendo é um impacto negativo, é um futuro que poderia ser positivo, pode ser negativo, é um impacto, é um futuro negativo, né? É um futuro como eu posso, do colapso de um sistema econômico. Só que aí, para que serve, né? E você é mestre nisso, a gente trazer estratégias. Eu vejo Claro, que o claro. Como é que a contrato gente mitiga social, isso? o novo contrato social, que é o que eu defendo, a rede básica universal, renda básica universal, que não é comunismo, tá? Alguém perguntou aqui, na verdade, um Pelo modelo. contrário. Pelo contrário, é uma ideia extremamente capitalista. Universidade de Chicago. Tem essa sugestão na Universidade de Chicago. Olha, vou dar um dado aqui aterrorizante, gente. Eu vou dar um dado aqui que eu peguei do professor Ladislau Dolbo, meu querido professor da PUC, Ladislau Dolbo. Ele fala o seguinte, que o PIB mundial é de 83 trilhões. Só lembrar, 83 trilhões de dólares, tá? Se esse PIB fosse distribuído para toda a população mundial, sabe quanto cada família de 4 pessoas receberia? 18 mil reais por mês. No Brasil, essa conta muda. No Brasil, cada família de 4 ganharia 11 mil. Gente, tem alguma coisa errada, porque hoje 6 milionários correspondem à riqueza de metade da população pobre. Então, é aterrorizante. E essa precarização vai continuar, já, se a gente não fizer nada. Se a gente, né? Se os governos não tiverem a coragem, e é urgente, é para ontem isso. Entendeu? Mas aí eu preciso abrir as perguntas, pessoal. Gente, já vão fazendo pergunta, mas enquanto isso eu vou fazer uma última pergunta para vocês. Eu queria perguntar sobre as diferenças do futuro entre as diferentes geografias. Mas aí a minha pergunta em relação ao Brasil especificamente será que não pode piorar para depois começar a melhorar? Que tem doença, que às vezes doença piora e depois começa a melhorar. Pode acontecer isso? Olha, você está falando de. Bom, você quer falar, Jacques? Que eu já entrei aqui. Falando de diferentes regiões geográficas. Primeira coisa é o gap cultural, né? Nós temos vários gaps culturais no mundo, né? Existem países mais prontos para o futuro, outros menos, países que já estão no futuro, outros que estão no passado. Infelizmente, o nosso está bem no passado, está voltando para o passado, né? É o passado revisitado, né? Então, eu diria o seguinte. É difícil essa pergunta, ela é muito difícil, mas o que realmente é um ponto nevrálgico de um país como o Brasil, e não falo só do Brasil, parece que isso é um DNA latino-americano, sabe, que está instalado na nossa história, é a questão da governança. Nós somos uma civilização, e o Brasil está dentro desse continente, que não conseguiu criar um modelo de governança, no mínimo saudável, para o bem-estar social. Então, esse futuro ele vai ser mais tardio, porque se você não bota a governança em primeiro lugar, né, aquilo que regula as mudanças, né, e o avanço social, vai demorar muito. Por outro lado, agora, como otimista que eu sou, eu vejo que sempre, quando a gente dá um passo para trás, a gente dá um salto maior. Então, é preciso uma crise gigantesca como essa, e por mais positiva que eu seja, Jacques, Adriana e meus amigos, eu não vejo que depois desse passo para trás que a gente está dando, vai ser fácil a gente ter pouco tempo de avançar. Vai ter um tempo aí. Eu não sei. Eu não vejo. Eu não sou tão otimista nesse aspecto. Né? Então, qual é o problema especificamente falando do Brasil? É que a gente vai ter que correr triplicado ou quadruplicado para promover as mudanças necessárias para a gente sobreviver ao longo da década. A gente vai precisar, se a gente conseguir reverter a situação que a gente tem. Porque é uma possibilidade. A sua pergunta foi: será que a gente pode cair para depois reerguer? Sim, pode. Mas essa é uma imagem do futuro. Outra imagem do futuro é a gente colapsar e não se recuperar. É possível, né? Essa história me lembrou uma frase do
do Hemingway, no Sol Também Se Levanta, que ele está conversando lá com o colega dele, aí o cara pergunta, como é que você foi à bancarrota, né? Como é que você foi à falência? Ele, devagar e depois de repente. Então, a história que a gente vive, particularmente no Brasil, é de um colapso devagar, porém, pode chegar a ser bastante repentino em algum momento. E Claro, é escolha, é uma é escolha. escolha, é uma escolha, é uma escolha, é uma escolha coletiva, é uma escolha de nação e tal. Tem vários problemas, o Brasil tem vários problemas de imagem, de autoimagem, do que é que ele quer, do que é que ele sonha, de como ele se define, né? Inclusive, uma coisa que sempre foi um problema do Brasil, eu acho, foi se dizer o país do futuro, e esse futuro nunca chegava. Eu não sei se vocês notaram, mas faz uns 10 anos que a gente não escuta essa frase na mídia. A gente não escuta mais ninguém falar que o Brasil é o país do futuro. Nem isso a gente tem mais. Eu escrevi um artigo uma vez chamado Brasil, uma coxa de retalhos, né? Porque a cada governo a gente muda o futuro, né? Então, o plano de governo mais longo da história brasileira foi um plano de 10 anos, na época do Costa e Silva, na época dos militares, e não foi usado, viu? Esse plano acho que até foi rasgado. Então a gente não pensa, o Brasil, o país do futuro, é o país que menos pensa no futuro. É o país mais presentista que eu vi. Ó, nós temos futurismo na América Latina de boa qualidade, né? Tá aí, mas o Brasil não é um expoente nisso. Né? Você tem outros países que têm doutorado em futurismo nas universidades. A Colômbia, né? A Argentina está começando, o Equador. Então, gente, é triste. Mas, ó, o sonho é brasileiro. A gente precisa confiar. E aí eu boto a educação nessa história. A educação ela tem que se transformar, porque nós precisamos criar essas novas gerações mais empoderadas, mais colaborativas, né? Mais livres, mais felizes, para criar um país. Porque, agora, não é para deixar o mundo na mão deles, não. Isso é sacanagem pura. Nós temos que dar mão. Essa coisa de, não, o futuro é deles. Não, isso é sacanagem. Nós temos que assumir os erros e dar mão para essa gente. Mas tem outra coisa, colaboração. O Brasil é um país colaborativo. Eu confio muito nisso. Aí tem muitos exemplos nessa pandemia. Acho que se a gente... tem aquele verbo, aquela provérbio, sozinho você chega mais rápido, né? Mas junto você chega mais longe. E o Brasil precisa estar junto. E então a gente tem... Não dá para falar tudo aqui agora, mas o Brasil tem competências e naturais aspectos culturais que nos ajudam. É uma questão agora circunstancial. Essa circunstância ela está sendo devastadora, que vai precisar ter soluções e caminhos bastante criativos. Quando você fala aspectos culturais que ajudam, essa socialização, essa questão mais colaborativa mesmo. A colaboração. O Brasil, ele é resiliente, caramba. O brasileiro é resiliente. A gente tem muita resiliência. A gente tem muita criatividade. A gente tem muita cordialidade. Para a gente se relacionar, a gente precisa ser cordial. O Brasil tem essa cordialidade. Então, nós temos aí, né, e diversidade, né? O Brasil é um país diverso, né? Então, a gente tem várias competências que nos ajudam a sair dessa de um pouco mais rápido do que a gente pode pensar. Mas é como o Jacques falou, a gente também tem aí um caminho que pode levar para o colapso total, né? O país totalmente decomposto. Totalmente decomposto. Bom, começou otimista, agora está mais ou menos, mas a gente... Tá difícil, ainda... cara, quando você fala do... Não, aí tá difícil, aí não... Otimismo crítico, dá para fazer melhor, mas vai doer. Mas olha, só falando, pessoal, aqui, o recado não é mudem-se para outros países, porque também se todo mundo for embora, a gente não resolve o problema, né? Mas pode ser numa fase de transição, talvez trabalhar para empregadores em outros países, morar aqui, tentar ir mudando, talvez alguma coisa assim, né? Nós temos que mudar o PIB também. PIB não serve para nada, tem que ser FIB ou qualquer outra coisa, porque o Brasil é rico em outras coisas. O Brasil é rico em diversidade, em natureza. Né? Então, hoje o PIB ele mede a árvore que virou móvel. O PIB não mede a árvore viva. A gente tem que mudar essa métrica, porque o Brasil é um país mais rico, um dos mais ricos do mundo, se você mudar essa métrica. Nossa, muda essa métrica. Então, primeira coisa do
futuro do trabalho aqui é mudar a métrica. Isso aí já é... Muda a régua. Muda a régua, é um ponto pacífico. Eu tô vendo aqui, o pessoal só tá elogiando, mas não tá perguntando. Tem gente que perguntou se vai ficar gravada no YouTube, dá para ver mais vezes. Acho que o pessoal quer ficar... Ah, tem uma aqui, o Juliano achou. O Plínio, viveremos sobre qual modelo ético? Um modelo que ainda não foi inventado. Eu diria que tem que ser um modelo global, porque nós cada vez somos um. E um modelo que privilegie a vida, não só humano, que privilegia todas as formas de vida. Bicho, árvore, água. Né? Se a gente não tem essa consciência de que nós somos um, nós somos a natureza e não somos... a natureza não nos serve, nós somos a própria. Então, esse modelo ético, ele tem que ser global, porque a gente vive num país, num planeta redondo, que é só um. Se você olha o planeta lá de cima, você é um só, você é uma família, não está no Brasil, na China. Então, esse modelo ético tem que ser global. E eu confio que um dia vai ter, porque o que acontece no país impacta o outro, né? Há quem questione se a gente vive num planeta redondo, mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui. Faz outro evento. Mas tenho um pouco dos futuros regenerativos. A Fabrícia está perguntando. Ah, bom, o futuro regenerativo, aliás, vou fazer um curso, aí fazer um plim-plim em outubro, a gente vai lançar um curso com o Peter Bishop sobre o foresight aplicado a esse tema. Sustentabilidade é uma coisa que meio que caducou, gente. Passou um termo cristalizado, como tudo, né? Tudo se banaliza. Então, aquele sonho do mundo ficar sustentável, as empresas contribuírem para isso, acabou não acontecendo. Né? Não estava, o estágio não acompanhou, assim, a resposta não foi boa. E aí a gente destruiu pra caramba. Então, o que acontece agora? Não é mais uma questão de preservar. É lógico que é também. Mas é uma questão de você regenerar o que sobrou. Não dá mais para ficar só na preservação ambiental. Você tem que regenerar, você tem que ser muito mais criativo. Porque agora, para você regenerar, fazer com que a natureza possa se reinventar, através de processos de produção criativos, através de iniciativas até da biomimética, copiar a natureza para ver como é que você consegue regenerar. Então, essa grande palavra agora não é mais sustentabilidade, não tô enterrando a sustentabilidade. Sustentabilidade é um conceito amplo, mas vamos pensar agora em regenerar aquilo que sobrou. Porque sobrou, gente, não tem jeito, muita coisa já foi, né? E nós ocupamos o território. E a garotada que está vindo aí, lá em 2100, eles precisam de um mundo para viver. Não adianta para Marte, não. Eu não queria que meus netos morassem em Marte, porque eu acho que é um monótono muito chato, né? O Elon Musk o Jeff Bezos que me perdoem, mas isso é devaneio total, né? Então, assim, regeneração. É isso que nós precisamos fazer. Aproveitar o que tem. Não consumir. Nós não vamos ter mais consumidor. Consumidor é destruição, você consome. No dicionário, consumir é destruir, devastar. Nós vamos usar. Vamos alugar, vamos distribuir. E aí a economia, né, a economia compartilhada está aí, já começando para mostrar. Eu preciso fazer uma pergunta, ótimo, Rosa, eu preciso fazer uma pergunta da Fabi aqui, que o Paulo Delfino também achou bem importante, que é uma pergunta sobre como trabalhar, né, pensar no futuro do trabalho com a legislação trabalhista que a gente tem. Como não pensar? Como pensar sem ela? Se a legislação trabalhista brasileira ou qualquer outra coisa do nosso presente fosse o que a gente imaginava ou o que a gente queria, a gente não estava preocupado com o futuro dela. Então, alguma coisa alguma coisa precisa ser mudada ou alguma coisa precisa estar mudando para a gente pensar sobre o futuro dela. Então, é essencial a gente pensar, estudar, entender o futuro do trabalho, entendendo que essas transformações elas vão acontecer dentro de um sistema legal que está posto. E aí os conflitos e as mudanças e os contrastes que
que acontecem nessa transformação são justamente o que a gente precisa prestar atenção. Obviamente, quando a gente fala de pensar futuros do trabalho, a gente não está falando de simplesmente imaginar uma situação ideal, uma legislação ideal, um ambiente de trabalho ideal, e simplesmente dizer, seria tão legal que fosse assim, só que não dá, porque a legislação ou qualquer coisa. Não, a gente está falando de estudar, entender. Ok, por que a legislação trabalhista brasileira é como é hoje? Quais foram os movimentos históricos que trouxeram ela até aqui? Quais são as coisas que estão acontecendo hoje que apontam outras direções? O que está acontecendo lá fora no mundo que indica novas possibilidades? O que as pessoas estão querendo? Quais são outras imagens do futuro para o trabalho e como é que isso se contrasta na legislação atual? A partir daí, a gente consegue fazer uma comparação. Ok, a gente tem algumas possibilidades do futuro que a gente entendeu, buscou evidências, e a gente tem o sistema como ele é agora. Na confluência desses dois, quais são as estratégias possíveis para transicionar? Quais são as estratégias possíveis para mitigar conflitos? Quais são as possibilidades de colapso e transformação e crescimento e equilíbrio? Então, o futuro, uma coisa que é importante a gente dizer também, que quando a gente fala do futuro, a gente não está falando só de tempo, a gente está falando de mudança. Futuro é mudança. Futuro é um sistema X passar de um estado para outro estado. Essa transição é futuro, né? Tanto que a gente pode dizer, não, passaram-se 30 anos e aquela cidade do interior está igualzinha, rapaz. Ela transicionou no futuro cronológico, mas no futuro social ela não transicionou. Então, tem isso também. A gente tem que entender que futuro também é permanência. Coisas que vão permanecer, coisas que vão se manter do mesmo jeito, e coisas que, por se manterem do mesmo jeito, vão gerar conflitos, vão gerar novas oportunidades, novos problemas, etc, etc. Então, pensar o futuro do trabalho é pensar o futuro do trabalho dentro ou levando em consideração o estado atual das coisas. Perfeito. Eu vou puxar, a gente já está no nosso tempo, mas tem duas questões aqui para a gente fechar, vou passar para vocês, para os dois. O Bruno Fezan está perguntando, está dizendo o seguinte: tendemos ao livre mercado, ao ir se regulando ou não? Essa é a questão dele. E a Patrícia Procópio está perguntando se o futuro tem gênero, para entender essa questão da diversidade no futuro. Então, são essas duas questões. Não sei quem quer começar aí. Rosa, começa? Eu vejo que lá na frente, quer dizer, hoje nós estamos no caminho da autorregulação, né? E trazendo a questão até da legislação trabalhista, acho que a gente não pode jogar tudo fora nessa transição que o Jacques falou, nós temos que tirar o que é bom das coisas também, porque a gente está caminhando para uma precarização do trabalho bastante preocupante, né, nessa autorregulação. Então, eu diria que lá na frente, eu não sei se vai ser possível essa autorregulação, porque ela não está mostrando sinais de que ela está resolvendo os problemas sociais. Nós estamos com uma desigualdade crescente e excessivamente escandalosa, né? E concentração de riqueza também escandalosa. Então, eu diria que vai ter que haver, sim, um novo pacto social. É isso, lá na frente. Não esse pacto de controle, né? Não esse pacto de engessar do controle do Estado, mas a gente está vendo que a autorregulação, o governo nessa pandemia, né? O papel do governo está sendo muito importante. Então, eu acredito que no futuro a gente vai ter, sim, um novo código, né, que é aquele código que horizontalize mais, né, o bem-estar social, um novo Bretton Woods, né, uma nova regulação que vai ser em nível global, né, também. Eu vejo que nós estamos caminhando para isso. Eu não acredito na autorregulação. Ela não está dando certo. Ela não dá certo. Porque uma coisa é você ser empreendedor criativo, você ser motorista de Uber, outra coisa é você viver em condições básicas e boas de trabalho. Então, temos que tomar muito cuidado com isso. Eu não sou muito festiva com essa autorregulação, não. Qual que é a outra pergunta? Do gênero, se o futuro tem gênero. O futuro tem gênero. Bom, nós temos... sim, vai ter gênero. Sim, porque a natureza do gênero é o valor, né? O princípio que norteia, seja homem ou mulher, nós temos
dentro de nós mesmos, gêneros diferentes. Nós mesmos somos múltiplos gêneros, principalmente colocando na dualidade masculino e feminino agora. Todo homem tem o seu lado feminino, toda mulher também tem o seu lado masculino. Então, eu não diria que o futuro vai ter gênero, o futuro vai ser supragênero, mas vai privilegiar e vai acolher cada vez mais as diferenças, os yings e os yangs de dentro de cada um, tá? Mas assim, o mundo não vai ser homem, o mundo não vai ser mulher. Porém, o mundo vai ser mais mulher, porque ele está sendo muito homem agora. Nós temos que balancear esse negócio aí, porque não está dando certo. A gente tem 8.000 anos de homem, né, na simbologia do mundo. A história ocultou a mulher, nós temos que agora ocupar o espaço. Mas não é um mundo de mulher. Aliás, eu não quero segurar esse mundo nas costas. Isso é muito pesado. Nós temos que colaborar. Então, o futuro, sim, é homem e mulher. É supragênero. Perfeito. Eu vou pedir para o Jacques falar um pouco também, mas vou colocar uma outra coisa. A Rosa falou dessa governança global, né? E era uma coisa que estava na minha pauta aqui, eu acabei não discutindo com vocês, que é essa falta desse sistema operacional global que parece que precisa agora. A OMS, por exemplo, não funcionou quanto deveria ter funcionado, né? Tanto quanto deveria. Então, a ONU não tem a força que deveria ter, aquelas coisas todas. Então, a Rosa comentou essa coisa da governança global, e eu ia perguntar da cidade, porque uma outra linha também imagina que a cidade é que vai ser o centro de tudo, e não o globo, né? E nem não o Estado Nacional. Então, eu queria que o Jacques comentasse isso. Tem tanta coisa aí. Primeiro que a OMS não falhou, pelo contrário, ela teve bastante sucesso. Ela fez todas as recomendações necessárias e precisas e muito, muito rápido. Deu os apoios e os indicativos para para toda a comunidade científica, ela agiu de forma exemplar. O que falhou foi sistemas de governança nacionais. Que não seguiram, né? Nesse sentido que eu quis falar. E note que o que falhou foram sistemas de governança nacionais e a gente não está pior porque sistemas de governança subnacionais funcionaram melhor. Né? Cidades, estados, regiões. Aqui no meu cantinho do Brasil, a gente conseguiu segurar a pandemia de não é uma forma melhor, mas a gente conseguiu ainda, né, oscilar, assim, não está tão ruim quanto poderia estar, não está tão bom quanto poderia estar também, mas a gente conseguiu segurar porque teve algumas coisas. Teve algumas coisas, inclusive, de quebra, vamos dizer assim, de separação regional da região Nordeste com o resto do Brasil. Um sinal, né? De novo, a gente tem esse vocabulário, essa evidência que a gente sempre procura, que são sinais fracos, sinais de mudança. São essas coisas que são muito pequenas, que são um sinalzinho no radar e que somem, mas que você pensa, opa, peraí, tem alguma coisa aqui. Que foi a história do governador do Maranhão, Flávio Dino, que fez uma operação de contrabando no ano passado para conseguir respiradores, para que esses respiradores pudessem chegar no Maranhão e não fossem confiscados pelo governo federal. Não sei se vocês viram isso, mas foi uma operação de guerra de desviar avião para a África, para ir para não sei para onde, não sei o quê, para pousar lá. Então foi meio que um Estado contrabandeando material para não ser pego pelo Estado com E maiúsculo. Acordos de cidades e estados com fabricantes de vacina. Tem todo o movimento de paradiplomacia. Me disseram ontem que São Paulo está abrindo mais um escritório paradiplomático. Aonde, meu? Acho que na Inglaterra, na Espanha, em algum lugar. Está abrindo mais um escritório. São 3 que a cidade de São Paulo tem no mundo. Então, tem essa coisa de pulverização, né? Cidades estão se tornando cada vez mais relevantes. Porém, essas cidades elas não estão isoladas, elas estão se conectando com outras cidades. Sim. Então, é possível que a gente tenha uma nova configuração geopolítica ao longo do século, que nações não ligadas por geografia. De novo, tem uma nova complexidade aí, mas é uma forma de ter
de lidar com essa conexão do mundo. Aliás, outro motor de mudança, desglobalização. O mundo ficou maior e ele está ficando maior de novo. Né? A gente está viajando menos e a gente vai viajar menos. Quando o Covid terminar, vai ter mudança climática. A gente vai viajar menos de avião, a gente vai viajar menos. Tô fazendo algo que a gente não deve dizer, não deve fazer quando a gente pensa no futuro, quer dizer vai, mas tudo indica que a gente vai viajar menos, a gente vai usar menos avião. Vai ser, inclusive, vergonhoso usar avião, flight shame, né? Eu ia falar isso, já tem um termo. Né? É algo que vai pegar muito forte. Então, o mundo está se tornando maior. Porém, por causa de conexões digitais e ampliação da realidade, usando tecnologia e tal, mas também ampliação cultural, essas barreiras físicas elas começam a ficar meio que irrelevantes. Então, é mais um futuro cíclico. É mais um futuro cíclico, né? A gente está voltando àquela era das cidades, né? Do renascimento, essa localização, o local, né? Essa miniaturização do espaço de poder com o mundo. O Estado-nação ele vai ficar. Eu também acho. Gente, então vamos encerrar. Queria que vocês falassem aí, fizessem um pitch final aí para o futuro, para o pessoal acompanhar. Eu vou começar com o Jacques agora e a Rosa termina. Eu só queria agradecer a oportunidade de estar falando para vocês. Obrigado pelas perguntas, obrigado pela participação. De novo, um prazer estar dividindo uma mesa com Rosa, que é essa sumidade de estudos futuros no Brasil e no mundo. Eu estou aqui no Recife, mas acionável pelos tubos da internet. Então, se vocês tiverem interesse de saber um pouco mais do Institute for the Future, www.iftf.org. Estou nas redes sociais aí de gente velha e de gente jovem, mas não tão jovem. Eu não estou no TikTok, por exemplo, mas estou no Instagram, Twitter, essas coisas. Aquele lugar lá que, não sei se vocês lembram dessa terra devastada chamada Facebook, também estou por lá. Eu pouco falo de futuro por lá, falo muito mais de role-playing games, mas estamos juntos. E, obviamente, se vocês quiserem conversar, quiserem estender aí a conversa, saber um pouco mais de futuros, eu sou nerd de Foresight, então adoro conversar sobre isso. Tamo junto, beleza? Obrigado, gente. E a gente vai estender via MIT Sloan Review Brasil também. Rosa, tem gente aqui perguntando de curso seu. Quando é que vai ter curso? Quando é que vai ter workshop? Então, vai ter um curso em outubro com o Peter Bishop, né? E em setembro um curso de futurismo pessoal. Vocês vão lá no meu Instagram, Rosa Alegria Futurista, e também no Facebook, Rosa Alegria Futurista, que vai ter notícias por lá, Rosa Alegria Futurista. Vocês vão me achar, tá bom? Então, eu queria agradecer muito esse espaço de estar junto com o Jacques, que é um futurista conhecido lá fora, não só aqui no Brasil. Você, Adriana, é uma excelente mediadora, né? E antenadíssima. Então, o que eu posso deixar aqui é aquilo que eu falei no começo. Mesmo embora o futuro não exista, ele não existe até ser criado, a gente está aqui para criá-lo. E eu quero dizer, gente, que esse momento, apesar dessa dor toda, é o melhor momento que a gente está vivendo. Eu estou adorando viver no planeta com todo mundo aqui, né? Porque é aí que vem a grande mudança. Essa incerteza radical que a gente está vivendo, vamos abraçar essa incerteza. Porque é na incerteza que nascem as grandes mudanças, as grandes transformações. Então, abraça a incerteza, com menos frio no estômago, né, na barriga, porque é nessa incerteza que vai poder nascer esse novo aí que você está querendo, dentro de você, no mundo, né? E, com otimismo, né? Otimismo crítico, né? E está atento. Olha só o radar. Cada um pode ser um pouquinho futurista de si mesmo. Esteja atento às mudanças, não aquela do Jornal Nacional, as mudanças que você não costuma ver, porque lá você vai conseguir ver os sinais que nós futuristas chamamos. Nesses sinais você pode catar aí uma coisa nova para transformar o mundo, para transformar a sua vida. Então, muito boa noite, adorei, muito obrigada e estou aberta para próximos encontros. Faremos isso. Eu também quero agradecer em nome da MIT Sloan Review Brasil, da Stefanini, do Grupo Talences, da Fundação Dom Cabral. Acho que foi bárbaro esse encontro, esses dois monstros aqui do futurismo, monstros no bom sentido, claro.
Eu acho que... Espero que vocês tenham tomado nota das coisas, porque teve muito insight aí no meio. Eu fiquei tomando nota aqui, eu estou cheia de anotações. Acho que tem muita coisa aí para a gente trabalhar com o otimismo crítico dos dois aí. Decisão do Jacques, né? Decisão da Rosa, posição política aí. Muito obrigada, boa noite, bom jantar para todo mundo. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.